Em um mundo de constante mudança, o conhecimento permanece como a nossa bússola mais verdadeira. Esta pode ser a hora mais transformadora de toda a sua vida. Não porque você esteja prestes a ouvir algo novo, mas porque, se permitir, isto não será apenas informação, será uma transferência de identidade, uma reconfiguração silenciosa e profunda do seu próprio código interno. Este conteúdo não existe para ser consumido como qualquer outro. Ele existe para ser absorvido, repetido, praticado e externalizado até que não reste espaço para dúvida, hesitação ou vacilação. Ele deve ser ouvido diariamente, como um ritual, até que o seu eu antigo não consiga mais sobreviver dentro da nova estrutura que você está prestes a construir. Ao estudar os maiores homens da história, Carnegie, Edison, Ford, Lincoln, um padrão oculto começa a emergir. Eles não nasceram com algum poder divino que o resto do mundo não possuía. Eles se tornaram extraordinários ao desenvolver uma certeza interior inabalável. Agiam como se a força infinita do universo habitasse dentro deles, não ocasionalmente, mas constantemente. Viviam como condutores de uma inteligência maior, enquanto a maioria vive como se estivesse sozinha, pequena, desamparada, lutando contra tudo e todos. Mas você não foi criado para lutar com fraqueza, foi criado para conduzir força. A dúvida funciona como um ladrão silencioso, entrando em sua mente e roubando seus tesouros quando você menos percebe. Mas a decisão é o guardião da porta. Uma única decisão firme tem poder de expulsar anos de hesitação. Não basta acreditar no domingo e duvidar na segunda-feira. Esta verdade deve penetrar cada célula do seu corpo. Feche os olhos, respire fundo e diga: Deus age através de mim. Eu não estou sozinho. Sou um canal da inteligência infinita. Essas palavras não são frases motivacionais, são códigos espirituais. Aquele que age como se Deus habitasse nele não precisa anunciar sua presença anuncia por ele. Muitos esperam sinais, sensações ou confirmações externas. Mas os grandes sabem que o reconhecimento da força divina é uma decisão tomada antes de qualquer prova. A evidência vem depois, nunca antes. Você já esperou tempo demais para se tornar quem deveria ser. Quando eu estiver pronto tem sido a armadilha que te prende. As condições perfeitas nunca virão. O momento é agora, não porque você se sente preparado, mas porque você decide estar preparado. Acordar às 5 da manhã, por si só, não transforma ninguém. Mas acordar para honrar a divindade dentro de si, para criar antes que o mundo acorde, isso muda sua arquitetura interna. A disciplina verdadeira nasce da consciência do propósito, não da força bruta. A fé não sussurra, ela comanda. Quando você age como alguém guiado por algo maior, suas palavras ganham peso, suas decisões ganham clareza, sua presença ganha poder. Você diz que quer mudar, mas continua negociando com seu passado. Sabe o que precisa fazer, mas posterga. Hoje, isso acaba. A partir deste momento, o mantra da sua vida será: eu não espero pelo extraordinário. Eu o manifesto. Os espaços da sua vida, mental, emocional, espiritual e até física, precisam ser limpos para acomodar a presença divina. Quanto mais silêncio houver dentro de você, mais forte se torna a voz interior. Quando elimina distrações, a sabedoria eterna emerge. Você não é apenas uma porta para o divino, você é a resposta que sempre buscou. A transformação não chegará como visitante externo. Ela nasce quando você decide encarnar aquilo que foi chamado a ser. Imagine ouvir estas palavras diariamente por 30 dias. Você não reconhecerá o homem que costumava ser. A dúvida será substituída pela decisão. O medo dará lugar a uma fé inquebrantável. A vacilação será engolida por ações imediatas. O caminho entre quem você é e quem está destinado a ser finalmente será cruzado, e você nunca mais voltará para o antigo território interno. Agora imagine viver cada dia com a certeza absoluta de que não está sozinho. Que uma força maior habita dentro de você, guiando cada decisão, fortalecendo cada passo, iluminando cada sombra. A maioria dos homens vive dentro de prisões que eles mesmos constroem: medo, culpa, dúvida, timidez, insegurança, procrastinação. Levantam-se temendo o dia que começa e dormem exaustos por lutarem contra inimigos que existem apenas dentro de suas mentes. Mas essa não será mais sua realidade. Observe a revelação que os grandes já descobriram:
O divino vive em cada célula do seu corpo, em cada pensamento, em cada ação deliberada. Thomas Edison falhou 10.000 vezes antes de iluminar o mundo, não porque tinha uma mente superior, mas porque estava alinhado com algo que ultrapassava sua própria humanidade. Ele falava a verdade quando dizia: se fizéssemos tudo o que somos capazes, ficaríamos espantados conosco mesmos. Essa frase é mais do que inspiração, é a descrição precisa da natureza divina do ser humano. O homem comum olha no espelho e vê apenas limitações. O homem extraordinário olha para o mesmo espelho e vê um canal para o infinito. Qual dos dois você escolheu ser até agora? E qual dos dois decide ser a partir de hoje? Carnegie começou com nada e terminou como um dos homens mais influentes e ricos da história, não por arrogância, mas por certeza. Ele compreendeu que não era apenas Andrew Carnegie tomando decisões, era a inteligência universal fluindo através dele. Sua presença transformava ambientes. Sua palavra carregava autoridade. Sua confiança silenciosa movia montanhas. E você já sentiu isso? Momentos em que tudo parecia alinhado, em que você sabia exatamente o que fazer, em que sua ação foi precisa, limpa, poderosa. Isso não foi acaso. Foi um vislumbre da sua verdadeira identidade. A pergunta não é se isso existe em você, é porque você aceita viver de pequenos flashes quando poderia viver em luz constante. Visualize sua vida quando abandonar a ilusão da separação. Quando deixar de se ver como um corpo limitado carregando preocupações. Quando começar a se reconhecer como um condutor de algo infinitamente maior. Esse novo modelo mental não é poesia, é prática. É transformação imediata. Lincoln, em meio à guerra civil, isolava-se não apenas para pensar, mas para reconectar-se com a inteligência superior que o guiava. Quando pronunciou uma casa dividida não pode subsistir, não eram apenas palavras políticas, eram verdades universais falando através dele. Ele sabia que não poderia liderar uma nação quebrada com força humana. Precisava de uma fonte superior, e buscava essa fonte diariamente. Você também enfrenta suas guerras internas, suas divisões, seus conflitos sem solução aparente. E a resposta não virá da mente racional sozinha. Virá quando você se alinhar ao divino dentro de você. Isso não é teoria, é prática espiritual aplicada. Imagine acordar cada manhã com a certeza absoluta: hoje, o divino age através de mim. Imagine enfrentar seus desafios não como vítima das circunstâncias, mas como agente de uma força infinita. O que hoje te parece montanha se tornaria degrau. O que parece muro se tornaria porta. O que parece castigo se tornaria treinamento. O poder nunca veio do esforço sobre-humano. Veio da alinhamento. Ford dizia: se você acredita que pode ou acredita que não pode, em ambos os casos, você está certo. Não era otimismo, era física espiritual. Sua crença determina sua frequência, e a frequência determina sua conexão com o infinito. A partir de agora, você deixará de operar como um indivíduo isolado e começará a operar como canal de algo eterno. Não por sentir, mas por decidir. A maior batalha da sua vida nunca aconteceu do lado de fora. Sempre ocorreu dentro da sua mente. O mundo externo apenas responde ao que você carrega internamente, como um reflexo inevitável da sua identidade mais profunda. E é por isso que tantos caminham em círculos, repetindo padrões, revivendo as mesmas dores, encarando os mesmos fracassos, porque tentam mudar a vida sem mudar a mente. Tentam modificar resultados sem modificar raízes. Você só pode ir até onde sua mente permite. Só pode conquistar aquilo que sua identidade considera possível. Por isso, o ponto de virada de toda transformação não está na ação, está na percepção. Não é o mundo que precisa mudar, é o modo como você lê o mundo. Quando a percepção muda, tudo muda junto. Imagine que sua mente é como um grande mecanismo projetado para confirmar tudo o que você acredita. Se você acredita que é limitado, a mente cria barreiras. Se acredita que não é digno, a mente produz sabotagem. Se acredita que não dá conta, ela fabrica procrastinação. Não porque você é fraco, mas porque sua mente foi treinada para protegê-lo de tudo que pareça maior do que sua autopercepção. Ela prefere manter você seguro dentro do conhecido do que livre dentro do desconhecido. Mas os maiores homens da história entenderam uma verdade que os diferenciou do resto do mundo: a mente pode ser reprogramada. Ela não é estática, não é rígida, não é destino, ela é molde, matéria maleável.
A forma como você pensa hoje não é sentença, é hábito. A forma como você se vê não é essência, é condicionamento. E tudo isso pode ser reconstruído quando você decide assumir o comando. Carnegie dizia: o homem que conquista a si mesmo conquista o mundo. Ele não falava de controlar emoções superficiais, mas de dominar a engrenagem interna que gera pensamentos, decisões e comportamentos. Quando você domina sua mente, domina sua vida. Quando você se alinha internamente, o mundo externo precisa se ajustar. Mas aqui está o ponto que poucos compreendem: você não muda sua vida pensando positivamente. Isso é superficial demais. Pensar positivo é como pintar paredes sem reparar os alicerces. O verdadeiro poder começa quando você muda a estrutura interna que sustenta seus pensamentos. E essa estrutura é feita de crenças, percepções, identidade e visão. A mente humana é um campo fértil. Tudo o que você planta, cresce. E se você não plantar conscientemente, a vida plantará para você. Dúvidas, medos, comparações, críticas, traumas, limitações herdadas, tudo isso invade o solo mental quando você não estabelece vigilância. É por isso que tantas pessoas vivem como jardins abandonados. Nada floresce, tudo sufoca. E elas acham que isso é azar, destino ou falta de sorte, quando na verdade é apenas falta de cultivo interno. A primeira lei da mente é simples: você atrai aquilo que se torna compatível com sua vibração interna. Isso não é misticismo, é coerência. Pessoas inseguras atraem situações que reforçam a insegurança. Pessoas confiantes atraem oportunidades que expandem a confiança. Pessoas que se veem pequenas criam, sem perceber, ambientes onde continuarão pequenas. Mas quando você muda a imagem que carrega de si mesmo, tudo ao redor se reorganiza. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou sua posição dentro dele. A mente tem duas forças principais: a força do condicionamento e a força da imaginação. O condicionamento te prende ao que você viveu. A imaginação te conduz ao que você ainda pode se tornar. Quem vive preso ao condicionamento revive o passado todos os dias. Quem vive guiado pela imaginação constrói o futuro antes de tocá-lo. Os gênios entendiam isso profundamente. Edison imaginou a lâmpada antes que qualquer evidência existisse. Ford visualizou o automóvel popular quando todos riam da ideia. Lincoln via uma nação unida enquanto a guerra rasgava o país em dois. Eles não eram guiados pelo que viam, eram guiados pelo que enxergavam. E há uma grande diferença entre ver com os olhos e enxergar com a mente. A imaginação não é fantasia, é projeto. É a fábrica onde o invisível toma forma. É a matriz onde o futuro é moldado. E Deus colocou essa fábrica dentro de você, para que não fosse escravo das circunstâncias, mas coautor da própria vida. Mas aqui vai uma verdade que vale ouro: sua mente não trabalha para o que você deseja, ela trabalha para o que você acredita. Esse é o ponto onde a maioria trava. Querem grandes coisas, mas se acham pequenos. Querem conquistas altas, mas acreditam que nasceram para pouco. Querem viver em abundância, mas carregam mentalidade de escassez. E a mente sempre obedecerá à crença, nunca ao desejo. O mundo inteiro pode acreditar em você, mas se você não acreditar, nada muda. Da mesma forma, ninguém precisa acreditar: se você acredita, tudo muda. A construção mental começa no silêncio. Os grandes homens não se isolavam porque eram antissociais. Eles se isolavam porque sabiam que o ruído externo silencia o poder interno. O silêncio é o templo onde a mente se reorganiza. É o lugar onde você ouve a voz que realmente importa, a voz da inteligência infinita. Quando você aprende a ouvi-la, suas decisões ficam mais limpas, sua visão mais nítida e seu caminho mais direto. E aqui está um dos segredos mais perigosos para quem vive de desculpas: a mente obedece ao comando mais forte. Se o medo grita mais alto do que a fé, você recua. Se a dúvida fala mais alto do que o propósito, você hesita. Se a autopunição fala mais alto do que o amor próprio, você se boicota. Mas quando a fé fala mais alto, a mente se curva. Quando a identidade nova fala mais alto, o passado perde força. Quando você assume quem realmente é, tudo o que te limitava perde autoridade. Os medíocres perguntam: e se der errado? Os grandes perguntam: e se der certo? E então agem como se já tivesse dado. O medo é a imaginação usada contra você. A fé é a imaginação usada a seu favor.
A mente não distingue entre o que é real e o que é repetido com intensidade emocional. Por isso, tudo que você repete com convicção se torna verdade para o seu sistema interno. E quando se torna verdade interna, se manifesta como realidade externa. A mente é um espelho que sempre devolve aquilo que você projeta nela. Por isso você precisa entender: não existe mudança externa sem reposicionamento interno. Tudo começa na forma como você se vê. Quando a sua identidade cresce, sua vida cresce com ela. Quando sua consciência se expande, suas possibilidades se multiplicam. O mundo responde ao que você é, não ao que você quer ser. Há dentro de você um potencial latente, esperando a instrução certa para despertar. Um campo de possibilidades infinitas que só se abre quando você rompe o ciclo mental do medo, da dúvida e da autolimitação. A mente superior só assume o controle quando a inferior é colocada em silêncio. E isso acontece quando você declara: a partir de hoje, minha mente serve ao meu propósito, não aos meus medos. A mente que te sabotou até hoje não é inimiga, é apenas uma mente sem comando. Uma mente que nunca foi treinada para obedecer à sua intenção. Ela está esperando liderança. Está esperando direção. Está esperando você assumir o trono interno que sempre foi seu. O universo inteiro responde a uma lei simples: aquela que você aceita como verdade se torna sua realidade. A partir de agora, você não aceitará mais verdades pequenas. Não aceitará narrativas de fraqueza. Não aceitará rótulos que diminuem quem você é. Você se levantará como alguém que enfim entendeu: a mente não comanda meu destino, eu comando minha mente. Existe um momento na vida de qualquer pessoa em que a jornada deixa de ser contra o mundo e passa a ser contra si mesmo. Um instante silencioso, quase imperceptível, em que você percebe que o maior obstáculo não é a falta de oportunidade, não são as pessoas que não acreditaram em você, nem as portas que se fecharam no passado, é o limite invisível que você mesmo criou e alimentou por anos sem perceber. Esse limite não aparece de repente. Ele se forma aos poucos, em cada crítica que você guardou, em cada medo que você deixou acumular, em cada erro que você tratou como derrota, e não como aprendizado. Mas o problema nunca foi cair, o problema é quando a queda ensina você a não tentar mais. E foi exatamente nesse ponto que a vida de várias pessoas extraordinárias mudou, não quando venceram grandes batalhas externas, mas quando encararam a batalha interna que evitavam há anos. Uma batalha que poucos ousam enfrentar de verdade. A verdade é que todos carregamos uma versão de nós mesmos que ainda está presa em algum lugar. Às vezes presa no passado, às vezes presa em crenças antigas, às vezes presa no medo de arriscar. É como se existisse uma voz sussurrando constantemente que ainda não dá, que não é o momento certo, que você não é bom o suficiente. Mas existe também outra voz, fraca no começo, quase inaudível, que diz o contrário. Uma voz que fala sobre o seu potencial, sobre o que você poderia ser, sobre o que você já deveria ter conquistado se tivesse confiado mais em si mesmo. Essa voz é a sua verdadeira identidade chamando por você. Só que para ouvi-la claramente, você precisa fazer algo que a maioria evita: entrar no território onde mora o desconforto. Não o desconforto físico, mas o emocional. O desconforto de pensar profundamente em quem você se tornou e em quem você deveria se tornar. Imagine, por um momento, olhar para a sua vida como um mapa. Não o mapa do que você conquistou, mas o mapa das decisões que você tomou. Cada desvio, cada desistência, cada escolha deixada para amanhã. É um mapa marcado pela verdade mais silenciosa da sua história, a de que você sempre soube o que precisava fazer, mas faltou coragem para fazer. É nesse ponto que a jornada se torna decisiva. Porque você tem duas escolhas: continuar vivendo no piloto automático, repetindo padrões que te mantêm preso, ou assumir o risco de se reinventar, mesmo que doa, mesmo que assuste, mesmo que você não tenha todas as respostas. A reinvenção nunca começa na vitória. Ela sempre começa na honestidade brutal. Aquele instante em que você decide parar de contar histórias para si mesmo e encara o fato de que o maior limite que existe é aquele que você aceita sem questionar. As pessoas que chegam a lugares extraordinários têm uma característica em comum: elas quebram o limite interno antes de quebrar o externo. Elas vencem no silêncio antes de vencerem aos olhos do mundo. Elas entendem que força verdadeira não é levantar mais peso, correr mais rápido ou suportar mais dor, é olhar para dentro e encarar o que dói sem fugir.
Porque só quando você enfrenta o que te machuca, pode descobrir o que te constrói. E, curiosamente, é sempre nesse momento que algo muda. A mente se expande. A percepção muda. Aquilo que parecia impossível começa a parecer acessível. O que antes era medo se transforma em impulso. O que antes era dúvida se transforma em clareza. É como se algo dentro de você acordasse, algo que sempre existiu, mas estava apagado pela rotina, pela pressa, pela comparação, pela autossabotagem. O despertar não acontece de uma vez. Ele acontece em pequenas decisões. Dizer não quando antes você dizia sim para tudo. Focar quando antes você se distraía. Persistir quando antes você desistia. Falar quando antes você se calava. Agir quando antes você esperava. Essas pequenas mudanças criam um efeito dominó em toda a sua vida. Há um ponto extremamente importante nessa jornada. Você não precisa ter força o tempo inteiro, só precisa ter coragem por alguns segundos. A coragem de tomar a primeira decisão. A coragem de iniciar. A coragem de não abandonar a si mesmo. Porque depois que você dá o primeiro passo, o segundo se torna mais fácil, o terceiro mais natural, e o quarto inevitável. É assim que as transformações acontecem, não de uma vez, mas em cadeia. E é justamente nesse processo que você descobre algo extraordinário. O limite que você acreditava ter, nunca existiu de verdade. Era apenas um reflexo das suas inseguranças, não das suas capacidades. Quando você percebe isso, algo muda para sempre. É como se o mundo inteiro ficasse maior, porque você fica maior. Você passa a enxergar oportunidades onde antes via bloqueios. Passa a acreditar onde antes duvidava. Passa a agir onde antes pensava demais. E finalmente entende que não existe destino escrito em pedra, existe destino escrito na coragem. No final, o capítulo 3 da sua vida não fala sobre vencer o mundo. Fala sobre vencer a si mesmo. Sobre reencontrar a sua identidade perdida. Sobre assumir o papel de protagonista da sua própria história. Sobre entender que ninguém vai atravessar o fogo por você, mas que você é forte o suficiente para atravessá-lo quando decidir que merece mais. Esse é o ponto de virada. O momento em que o medo deixa de comandar a sua vida. O momento em que você deixa de sobreviver e começa a viver. O momento em que você deixa de ser quem você foi, e passa a ser quem nasceu para ser. E quando isso acontece, tudo muda. Tudo se alinha. Tudo avança. Porque o universo responde à coragem, sempre. Existe um ponto na jornada de qualquer pessoa, um ponto silencioso e quase imperceptível, onde tudo muda. Ele não chega com anúncios, não vem com sinais claros, não se apresenta com dramatização. Surge quando a fé deixa de ser apenas uma ideia bonita e se torna uma decisão definitiva, um compromisso interno que não pode mais ser ignorado. Esse ponto é o limiar, a fronteira entre quem você é e quem está destinado a se tornar. A maioria das pessoas vive a vida inteira sem cruzar essa linha, não por falta de talento ou por ausência de oportunidades, mas porque nunca compreenderam que os limites verdadeiros não estão no mundo, e sim dentro delas. Quando alguém desperta a fé criadora, algo se movimenta silenciosamente na estrutura da realidade. Um novo código mental é ativado, reconfigurando percepções, escolhas e a postura diante da vida. É aqui que a viagem começa de verdade, no instante em que o invisível começa a ganhar forma. Antes de toda grande mudança surge um silêncio incomum. Não é o silêncio comum do dia a dia, mas um silêncio profundo, que parece vir do centro da alma. Talvez você já tenha sentido isso, um momento de pausa inesperada, uma sensação de que algo está prestes a mudar, uma inquietação que não assusta, mas desperta. Esse silêncio não é vazio. É preparação. É o terreno onde a fé cria raízes antes de se manifestar no lado de fora. Grandes nomes da história passaram por esse silêncio. Moisés antes de se aproximar da sarça ardente, Davi antes de encarar Golias, Jesus antes de entrar em seu propósito. O silêncio é um útero espiritual. A fé cresce primeiro no invisível e só depois aparece no visível. Existe também uma zona oculta entre o pensamento e a realização. Napoleão Hill descreveu esse espaço como a fase invisível dos milagres, onde tudo está sendo construído, mesmo que nada pareça acontecer. É uma parte da caminhada em que o mundo externo ainda parece parado, onde as portas continuam fechadas e nenhuma mudança aparente se manifesta. Mas, por trás da cortina, tudo está se alinhando. Pessoas,
Eventos, oportunidades e circunstâncias começam a se mover em sua direção. O universo trabalha em silêncio, e é justamente nesse silêncio que muitos desistem, acreditando que a falta de sinais significa ausência de progresso. Na verdade, é nesse período que a fé verdadeira é mais necessária, porque ela permanece firme até que as evidências se revelem. A maior batalha que antecede qualquer milagre acontece dentro de nós. Quando a fé desperta, os inimigos internos, o medo, a dúvida, a insegurança, as histórias antigas, se levantam tentando apagar essa chama. Por isso Jesus repetia tantas vezes: não temas. Ele sabia que o medo é o único verdadeiro opositor da fé. E o medo não desaparece só porque você decidiu acreditar. Ele enfraquece quando você avança apesar dele. É isso que caracteriza a coragem, não a ausência de medo, mas a decisão de continuar mesmo tremendo por dentro. Cada passo à frente fortalece a fé e enfraquece os antigos padrões. Existe uma lei universal que rege todo o avanço. Quando você dá um passo com fé, o universo responde. Não há como permanecer no mesmo lugar quando sua mente muda. A mudança interna produz inevitavelmente uma transformação externa. Suas escolhas ganham novos contornos, sua energia se eleva, sua visão se amplia, e sua vida começa a refletir essa nova frequência. Henry Ford dizia que se você acredita que pode ou acredita que não pode, está certo nos dois casos. Isso acontece porque o mundo não responde ao que você deseja, mas ao que você acredita profundamente. E sempre que a fé desperta, o mundo testa sua convicção. Não é punição, é confirmação. É como se o universo perguntasse: você realmente acredita? Ou só está dizendo isso? Pequenos obstáculos surgem, atrasos acontecem, desafios parecem aumentar. Isso não significa que você está no caminho errado. Pelo contrário, significa que sua fé está sendo fortalecida. Uma fé que nunca é testada permanece frágil. É na pressão que seu interior revela quem você realmente é. E quando você permanece firme, o impossível começa a ceder e o possível se abre. Toda grande conquista nasce duas vezes, primeiro na mente, depois na realidade. A criação invisível antecede a criação física. Quando você vê com fé, tudo muda. Você passa a enxergar caminhos onde antes só havia muros, soluções onde antes havia problemas, oportunidades onde antes havia limitações. A fé é uma lente que amplia o horizonte. Jesus disse que tudo é possível ao que crê, não como poesia, mas como lei espiritual. Quem crê, cria. Quem duvida, paralisa. Quem hesita, perde. Quando alguém cruza o limiar da fé verdadeira, já não é mais a mesma pessoa. A postura muda, o olhar muda, a forma de agir muda. O impossível deixa de ser obstáculo e passa a ser apenas uma etapa. Barreiras se tornam degraus. Atrasos se tornam preparação. Perdas se tornam lapidação. A fé madura transforma causa em caminho e dor em força. E existe algo ainda mais profundo, o poder da declaração. As maiores instruções espirituais envolvem palavras. Diga ao monte. Declare. Chame à existência. A palavra é o veículo da criação. Quando você declara com convicção, seu mundo interno se alinha. Suas emoções, seus pensamentos e sua energia entram em harmonia. Por isso, quando você diz, minha fé cria meu futuro, não está recitando uma frase bonita. Está reorganizando a estrutura invisível da sua realidade. O limiar entre o velho e o novo não é um lugar físico, é uma decisão interna. Uma decisão que só depende de você. A fé não espera as condições perfeitas. Ela cria as condições. Ela não caminha quando o caminho aparece. Ela faz o caminho aparecer. Ela não segue o mundo, ela transforma o mundo. E agora, depois de tudo que você já despertou, a pergunta que resta é simples, mas profunda: você está pronto para cruzar o limiar? Porque, do outro lado dele, você nunca mais será a mesma pessoa.